Agora, nesse painel, nós temos um misto de front office e back office, e nós que atuamos no back office também sabemos o quanto é importante essa tal questão ainda de governança e compliance nessa parte do painel. E há movimentos empíricos que comprovam que isso é uma realidade. Okay? É o que vai ser debatido neste painel. Agora, para quem está chegando, eu estou com o Enio Gualberto, que é o representante do licenciamento ACBF, o César Grafetti, com o estudo do Itaú BBA, já consagrado pelo mercado, o Alex, CEO de São Paulo, teve experiência aí também no Figueirense, recentemente, o Ricardo Davi, representando um clube, porque o clube, inclusive o Vitória, ele é parte integrante do licenciamento e também do Profut. E o Rodrigo Capello, revista Época, que também tem nos brindado com excelentes matérias voltadas ao back-office do futebol. Eu sou Carlos Aragá, que sou líder da área do Esporte Total, na BDO, junto com o Ambrósio, que é o nosso líder do departamento, e o Pedro, na área de eventos técnicos na BDO, buscando difundir a transparência, a governança neste mercado, que eu creio que evoluiu um pouco. Eu lembro para vocês que, no passado, falando de balanço de clubes, eu estou um pouco mais de 20 anos nessa área, não existia praticamente balanço. Para se ter uma ideia, o jogador de futebol, o Clube Atlético Mineiro considerava que o jogador era um estoque do clube. O Fluminense, que o jogador era um investimento a longo prazo. E no balanço de São Paulo, o Futebol Clube Palmeiras é aparecendo imobilizado, como se fosse um semovente. Tá? Tivemos evolução. A partir de 2002, uma lei ela passou a exigir que os clubes passassem a elaborar os balanços, demonstrações financeiras, para o mercado, mais conhecido como balanço financeiro, como o mercado gosta de falar. E, desde então, que também, além de elaborar balanço, eu diria que o clube foi um pouco mais penalizado. A lei exigiu que os clubes publicassem o balanço no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Até diferente de uma sociedade anônima. A SA, por ser a SA, ela divulga a sua demonstração. O clube tinha que publicar, inclusive, com o relatório dos auditores independentes. Então, naquele momento, foi uma pressão até maior para os clubes. A partir daquele momento, se startou um início de balanços que começavam a ser um pouco mais conhecidos. Tivemos um grande avanço, nós participamos da resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que passou a padronizar o balanço dos clubes a partir de 2004. Uma resolução do CFC 1005 de 2004, ela trouxe alguns eventos do futebol para contas específicas nos balanços. Começa, então, a melhorar um pouquinho mais. 2013, uma nova mudança nessa norma contábil, e agora, por conta de um movimento do Profut, especificamente do pessoal da PFUT, que lançaram o manual de contabilidade, uma cartilha de contabilidade para os clubes, e isso está sendo referendado agora pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, provavelmente, em 2018, nós teremos mais uma mudança em busca de um balanço um pouco mais, vamos dizer assim, padronizado. Ok? Então, são dois grandes movimentos aqui que trazem um pouco dessa questão de governança e transparência. Um deles é o licenciamento e o outro, o Profut. Com relação ao licenciamento, o Enio, representando a CBF, já vão abrir com o Enio, e antes dizendo o seguinte, o estudo da UEFA de 2017 aponta que, nos 2 últimos anos, os clubes tiveram um lucro operacional de 1,5 bi de euros. E o estudo demonstra que esse crescimento na receita e no lucro operacional decorre da licença, do fair play financeiro, onde aqueles investidores começam a aparecer um pouco mais. Nessa linha, eu gostaria que o Enio falasse um pouco do projeto de licenciamento, porque, incrível que pareça, Enio, parece que, ainda assim, o mercado como um todo não compreendeu de onde surgiu, onde estamos e a evolução do licenciamento, que já é uma realidade. Queria que você desse uma explicação
para o público, no geral, entender o que é o projeto, especialmente nos tópicos que são destrinchados em financeiro, jurídico, infraestrutura, que eu estou deixando ali no painel. Bom, obrigado, Carlos, obrigado a todos. É sempre bom discutir, né, sobre futebol e ainda mais trazer esses temas que são importantes. Licenciamento no Brasil é recente, vamos completar aí na próxima semana o primeiro ano do regulamento. O regulamento foi editado em fevereiro do ano passado. Na Europa e em outros continentes já existe há muito tempo. Tanto a realidade do licenciamento e depois a sua evolução, que é muito mais conhecida, né, com as regras de fair play financeiro. Então, a vantagem, né, que já falaram aqui, a gente começar depois é que a gente pode olhar e ver o que deu certo e o que não deu certo e também trazer para a nossa realidade. É sempre uma dificuldade, né, essa adaptação, a cultura tem que ser, né, desenvolvida e trabalhada aos poucos, com muito diálogo, muita conversa. Basicamente, o licenciamento surgiu em algumas confederações, na Confederação Europeia, mas em algumas federações, alemã, Holanda, começaram a adotar o modelo em que estabeleceram, né, a base de toda a regulação para os clubes, e dali a regulação estabelecendo critérios mínimos nas diversas áreas que integram, né, a atividade do futebol, de um clube de futebol, da equipe, não só profissional, mas das categorias de base e outras áreas. E aí, essencialmente, todos os regulamentos seguem um pouco a ordem dos critérios, né? Ter um pacote de critérios administrativos, outros técnicos, esportivos, estrutura de capital humano, dos profissionais necessários nas diversas áreas dos clubes, e também jurídico e financeiro, que seria um grande rol. Eu entendo, assim, dentro dessa visão, para deixar mais claro, vejo o licenciamento, né, a licença de clubes, como um grande guarda-chuva para a regulamentação, para a gente desenvolver regulamentação dos clubes, nas diversas áreas. É claro que o setor sempre foi regulado na parte de registro, de transferência de atletas, né, a CBF tem muita informação dos clubes nessas áreas, já de longa data, tem cópia de contrato, tem cópia de várias coisas, mas as outras áreas, área desportiva, área administrativa, isso a gente recebeu no ano passado com o licenciamento. E até trabalhos simples, né, de pesquisa, qual é a média salarial, né, das atividades ali dos profissionais do futebol, como, né, cargos administrativos, itens que seriam, né, fundamentais, né, para se ter uma noção, porque não dá para estabelecer, né, políticas de desenvolvimento de determinadas áreas se a gente não tem informação em que né, como está o segmento, qual é a estrutura daquele setor. Então, partindo do básico, que é buscar as informações dos clubes de elite, que é quem tem mais recursos, quem tem todas as áreas, e de fato tem mesmo, né, nessas visitas que a gente percorreu aí ao longo de 2017 os clubes da Série A, alguns da Série B, de fato tem profissionais excelentes trabalhando no dia a dia do seu treinamento, na sede dos clubes, e isso é uma falsa ideia de que no futebol não tem profissional de qualidade, tem sim, tem muita gente boa, muita gente trabalha em clube também há muito tempo e já acostumado também a lidar com o futebol, e gente nova, que é o que precisa também, que é fundamental trazer o interesse, despertar o interesse de profissionais do mercado, de outras áreas para o futebol. É claro que e isso ele precisa despertar essa atratividade. O sujeito tem todo o desejo de trabalhar num clube, mas ele quer saber se ele vai receber em dia, quer dizer, né, se a carteira dele será assinada, coisa do tipo. Então, esse tipo de garantia básica, o segmento, né, o sistema precisa dar, ao longo do tempo, será necessário, é fundamental. Eu não conheço indústria que se desenvolva na base, né, de não honrar contratos. Não precisa nem falar de nomes complicados de governança, gestão, transparência, mas honrar o básico, né, honrar contratos, o que foi celebrado, né, com profissionais, com terceiros, isso precisa, né, ser a prática, será a regra do futebol. E, para isso, o licenciamento vai dar a sua ajuda. Dentro ao longo do ano, né, os clubes prestam as informações, o sistema é nessa linha, ele presta informações sobre as suas áreas, tem datas diferentes. A gente acabou de ter, semana passada, uma reunião com os gestores financeiros dos clubes lá na CBF. A parte financeira, Aragá que citou aí a questão dos balanços, né, que a gente também avaliou o ano passado, qualidade dos balanços. O César tem trabalho sobre o assunto.
todo ano publica, a dificuldade enorme, imagino que ele deva ter, porque eu não entendo muita coisa. Você é especialista, deve entender um pouquinho mais, mas é difícil arrancar, extrair informação. Né, alguns não seguem nem as normas contábeis. Então, esse trabalho também com a BDO, que a gente tem feito de buscar ali a informação, ver onde é que tem o problema e trabalhar isso com o clube, trabalhar com conversa, com diálogo, para ele entender essa nova realidade. Os clubes que já se anteciparam, já largaram na frente, estão com estrutura, né, sofisticada, tem softwares de gestão, SAP, coisa, né, de empresa grande, vão se desenvolver, né, logo mais, acredito que seja inevitável o sucesso técnico logo mais. Por conta disso, porque se você tem mais receita, você tem credibilidade, foi citado aqui, mas credibilidade é o sujeito querer trabalhar ali, né? Ele querer passar o dia inteiro ali trabalhando. O profissional chega de manhã num clube, ele sai no final do dia, né? Sem treinamento tem quarto, tem refeitório, né? A vida dos profissionais estão ali dentro. Então ele precisa ter, né, todas as condições, né? O clube precisa provê-lo de todas as condições médicas, área médica, fundamental ter o controle, ter, né, a estrutura. Isso foi nos passado. Então, a CBF hoje ela já tem essas informações sobre os departamentos médicos do clube, quem é o gestor responsável, o documento é completo ali sobre o currículo dos profissionais, tem certificação. No caso dos treinadores também, em paralelo, a tendência, né, das federações darem certificação para treinadores. A FIFA também orienta nesse sentido, que eles estejam preparados para lidar, né, e isso vai do profissional à base. Também base é muito importante, porque lida com a faixa etária, né, com formação, com caráter, tem de outros elementos ali, que o sujeito precisa ter um treinamento específico, direcionado para atender. Então, assim, o licenciamento, a licença, quando o clube recebe a licença, claro que esse ano foi o primeiro ano, então as informações foram bem completas, né, por todos os clubes da Série A atenderam e estão adequados na parte dos critérios mínimos para esse ano. É claro que para o próximo ano, né, teremos a incorporação dos 20 clubes da Série B, então são mais, né, a nossa base de avaliação aumentará, e também a parte financeira, foi um problema que o Aragá que mencionou aqui, isso de fato é um problema, ter o instrumento correto. A gente tem a segurança de que o instrumento que a gente vai fiscalizar é o correto, é claro, é transparente, com segurança, porque se ele não tem um instrumento que ele está prestando a informação financeira dele ali com segurança, a gente não consegue depois avaliar, ou punir, ou cobrar uma alteração, coisa do tipo. Então, o primeiro passo foi discutir sobre as demonstrações financeiras, as notas explicativas, ressalvas contábeis. Se tem um problema, se existe uma ressalva contábil que o clube publicou, ele precisa tratar daquela ressalva contábil. Não dá para seguir anos e anos. Você pega o balanço, né, as demonstrações de anos anteriores, a ressalva estava lá atrás, e foi. Então, esse é o primeiro momento, né? O primeiro momento é melhorar a qualidade das demonstrações, melhorar a qualidade dos balanços, que as notas explicativas expliquem, né? E, em paralelo, outro documento, outro instrumento que a gente entende que é fundamental é o orçamento. Tem clube da Série A que, na resposta para nós, disse que não tinha orçamento. Não tinha prática de ter um orçamento publicado. Não digo nem ser publicado, mas ter o instrumento ali na gaveta para puxar e mostrar. Que é um instrumento, uma ferramenta de gestão, né, mínima, básica. Enfim. Então, qual foi a orientação que a CBF passou nesse sentido? Bom, vamos trabalhar um orçamento padronizado, algo que seja um mínimo, mas que ele consiga ali trabalhar as áreas internas, que esse orçamento seja discutido entre as áreas e consolide num documento e informe para a CBF. Então, ao longo desse ano, a cada trimestre, o primeiro prazo agora é fevereiro, 28 de fevereiro, eles vão dar o panorama do ano de 2018 e, posteriormente, a cada trimestre, vão fazer uma atualização, fazer uma reprogramação, do que for possível. Teremos esse acompanhamento. Mas vai ter sanção, vai ter... O que você vai olhar lá dos índices? Essa questão dos índices, dos controles, né? Aonde é que vai pegar? É endividamento, é liquidez, é aumentar a receita? E isso é um processo de discussão ao longo desse ano que vai discutir quais são
os melhores índices ali, instrumentos para serem levados em consideração para o próximo ano. E a partir dali fazer o controle, né, como acontece com os outros mercados todos. Né? Na América do Sul, Chile, se eu não estou enganado, Chile e Peru já incorporaram, então começaram, né, no ano anterior, então esse ano eles já têm instrumentos, os clubes de lá já têm instrumentos que seria um fair play financeiro, né, para a região, e essa demanda, sim, não tem muito como contornar. Entendeu? A própria Conmebol já estabeleceu no regulamento dela que essas obrigatoriedades. Então, é uma evolução natural da gestão, né, de demonstrar que tem toda a capacidade para tocar o ano, né, começar o ano e terminar, que é o básico, entrar numa competição e terminar e concluir, pagando todo mundo em dia, né, tendo o sistema sendo administrado sem perder uma equipe no meio da competição, que a gente não pode correr esse risco, não pode dar ao luxo de perder uma grande marca aí no meio do caminho, né, de clube por gestão. Então, é fundamental isso, esse controle e esse apoio. Nesse momento, o trabalho é isso, vai com especialistas, eles orientam, dão as informações, qualquer necessidade que o clube tenha nessa linha, conversar com os contadores. E você já dá até um gancho para a gente com relação a isso de balanço, né, que você falou, os balanços têm que ser mais aprimorados. Sim, Eu já vou pegar sua bola do gancho. Primeiro, César, agradeço novamente sua presença. Nesse gancho que o Enio falou de balanço, desde quando você começou com o seu pessoal os estudos até hoje, você acha que essas demonstrações financeiras evoluíram, não evoluíram? Que estágio estão essas demonstrações para vocês? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Claramente tem uma evolução. Nós começamos as análises em 2009, então, assim, já há algum tempinho. Claramente tem uma evolução na qualidade das demonstrações, mas não é homogênea. Então, tem clubes que hoje conseguem apresentar balanços bastante razoáveis, com muita informação, com informação que é possível você trabalhar, mas a grande maioria entrega o que nós chamamos lá de papel de pão, feito à mão, com pouca informação, e a qualidade das análises ela fica muito comprometida por conta disso. O processo de licenciamento ele vai muito numa direção de ajudar nas análises, ajudar a que o mercado entenda o futebol de uma maneira profissional efetivamente. Eu acho que, de fato, ele é o pontapé inicial da profissionalização do Brasil, no futebol no Brasil. Eu acho até estranho quando eu ouço falar que profissionalização é contratar um gerente remunerado e aí o futebol está profissionalizado. Profissionalização é você mudar a gestão de política para técnica. É ignorar que você está gerindo dentro de casa e, como a gente estava falando há pouco, gerir para fora. O futebol europeu só cresceu e se desenvolveu como se desenvolveu o que nós vemos hoje por dois motivos. Por conta da lei Bosman, que na sequência gerou a necessidade do licenciamento, e o futebol hoje na Europa engole o futebol brasileiro a anos-luz de distância. Então, o processo de licenciamento ele é fundamental, o processo de padronização das informações financeiras é fundamental. É óbvio que são poucas as pessoas que são versadas no tema, e é por isso que tem tanta gente hoje em dia fazendo análise. Nós somos um deles, mas acho que tem muita gente fazendo análise. Isso ajuda a fazer com que os clubes se entendam. Eu já tive bons retornos de clubes querendo entender algumas informações que a gente conseguiu capturar e apresentar nos relatórios, e faz com que o torcedor também seja capaz de entender qual o tamanho do seu clube, qual a possibilidade dele. A transparência na relação clube e torcedor, ela é fundamental para que você não tenha casos de clubes que num ano são campeões e no ano seguinte brigam para não cair e não transformam as gestões num quintal da sua casa. Então, isso é profissionalização. Então, enquanto os clubes não entenderem que a profissionalização é isso, é ignorar o político, que o clube nasceu desse político, mas hoje ele vive da torcida, que exige qualidade no clube, qualidade na gestão e entrega com competência, enquanto os clubes não entenderem isso, o futebol não vai conseguir evoluir e mudar de patamar. Bom, vou aproveitar mais um gancho do Enio, que falou de orçamento, e vou aproveitar para falar com o Alex. Alex, com relação ao orçamento, você que teve experiência por clubes, como você vê o orçamento que os clubes, ou alguns pelos quais você teve conhecimento, ou fazem, e o que você recomendaria como o ideal orçamento de um clube de futebol? Bom dia, obrigado pelo convite.
Falar de orçamento é uma coisa complicada em clube de futebol, por vários motivos, né? Primeiro, porque ninguém faz uma análise de orçamento profunda. Você basicamente pega a receita que você teve o outro ano, você aumenta um pouquinho e está feito o orçamento. Não sei, ninguém sabe como é que você vai chegar em tal número, como é que você vai fazer para atingir tal coisa, não tem muita relevância. Mas eu queria voltar um pouco no que o César falou, porque eu acho que existe um problema gigante no futebol brasileiro. Eu me considero um estudante do mercado de futebol, tanto brasileiro como internacional, e apesar de vir do mundo corporativo, né, eu entrei no futebol, mas minha vida toda fui no mundo corporativo, em gestão de empresas corporativas. O futebol brasileiro tem um número para mim que é muito chocante. Quando eu vejo o painel dos presidentes falar que o futebol melhorou, que o futebol brasileiro melhorou, bom, qualquer coisa em cima de 0 vai melhorar, isso é uma certeza. O Palmeiras, da Parmalat, não sei se vocês têm noção disso, o Palmeiras da Parmalat, em 1993, ou seja, 25 anos atrás, faturava mais do que o Manchester United. O Palmeiras, em 93, faturava mais do que o Manchester United. 25 anos depois, não preciso nem dizer, o Manchester United é um clube que fatura, apesar do André ter falado que futebol é peça de teatro, eu acho que ele gostaria de ter uma peça de teatro que fatura 3 bilhões de reais por ano. Então, existiu uma diferença brutal que foi construída no futebol europeu que nós não estamos construindo aqui. Tem vários motivos, claro, a Lei Bosman é uma das razões que fez que o futebol europeu também evoluiu. Mas a profissionalização, que não é só remuneração, existe uma confusão no futebol brasileiro, que eu acho que é feita de propósito, que eu contrato um cara, eu remunero, eu profissionalizei. Isso não é profissionalização, isso é remuneração de cargo, não tem nada a ver. Quando eu vejo aqui o painel dos presidentes, uma coisa que me incomoda um pouco, eu acho que o Enio vive isso mais do que os outros, o futebol brasileiro não é Corinthians, Flamengo e Palmeiras. O futebol brasileiro, quando você vai no interior do Piauí, interior do Ceará, do Acre, do Mato Grosso, são milhares de clubes pequenos que descobrem talento, que formam talento, que mandam esses jogadores para os grandes clubes. Esses clubes, orçamento, eles não sabem nem como é que escreve orçamento. Não esquece fazer orçamento. Não tem. Tem um presidente, muitas vezes, sozinho, que muitas vezes põe dinheiro do bolso dele para poder manter aquele time lá vivo. Não tem mais ninguém. São clubes que vivem de nada, né? Não tem calendário, não tem dinheiro. É uma vida muito difícil. Quando a gente fala de orçamento, de clubes que faturam 500, 600, 400 milhões de reais, é muito mais fácil, mas não é essa a realidade do futebol brasileiro. Quando você tem... Hoje, o futebol, ele está, como o mundo, e não é culpa de ninguém, o futebol está globalizado. Então, você tem que competir num mundo globalizado. Ou seja, o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians, que estavam aqui presentes, competem, sim, com o Manchester United, com o Real Madrid, com o Borussia Dortmund, todo dia. No final da década de 80, o futebol inglês era uma tragédia. Todo mundo sabe disso, todo mundo lembra disso. Era muito ruim. Ninguém ia ao estádio, porque tinha problema de violência. Os melhores jogadores da Inglaterra jogavam fora da Inglaterra, grande maioria na Itália, parte na Espanha, mas a grande maioria jogava na Itália, que era o futebol que dominava o mundo. O futebol inglês foi excluído de competições internacionais por 5 anos e eles se reconstruíram, se reformularam e estão aí hoje liderando o futebol mundial. O Brasil tem condição, eu não tenho a menor dúvida disso, de ser uma das 3 maiores ligas do mundo de futebol. Não sei se será. Um dos grandes problemas, e o César frisou isso muito bem, eu acredito nisso de maneira muito forte, não é questão de clube-empresa ou ser associativo, não é questão do nome. O problema é que, pelos clubes que eu passei e os clubes que eu conheço, os clubes de futebol, eles são administrados para dentro. Eles não prestam conta para o torcedor, eles não prestam conta para a opinião pública. Eles prestam conta para o seu conselho.
O presidente ele precisa estar com o apoio do seu conselho. Se o conselho está feliz, o presidente continua e é reeleito, independente de ganhar título, de dar lucro, de ter governança ou não. Isso é que importa. O presidente ele precisa acomodar o conselho. É um modelo que, desculpa falar, eu acho que é um modelo falido. Porque você nunca vai ter a possibilidade de crescer e de olhar para fora. Você está olhando para o seu conselho. Ó, eu peguei aquele cara, botei no departamento financeiro, estou remunerando ele. Ah, ele é um cara que tem experiência, não sei o quê. Ponto, profissionalizei. Peguei aquele outro conselheiro, daquele outro grupo político. Pronto, me cerquei, estou bem, não vou cair. Vou ficar. Isso vai continuando. Você vai ter governança, você vai ter transparência, você vai resolver os problemas de licenciamento, mas você não vai resolver a essência do problema, que é que você tem que administrar para fora. Você vende um produto, você não é dono do produto para você. Você vende um produto, você só existe porque você tem torcedor. Se você não tem torcedor, pergunta para o Thiago Scurro, lá da Red Bull, como é que é. A vida é muito difícil. Os grandes clubes existem porque eles têm torcedor. Eles têm que administrar para os torcedores. E eu não vejo isso sendo feito. Okay. Eu posso quebrar a ordem e falar Claro. um pouquinho de orçamento? Vamos deixar o Rodrigo, por favor. Um minuto só. Experiência do começo do ano passado. A gente tem diferentes níveis de orçamentos ruins. O orçamento mais comum no futebol é aquele do Grêmio, do Internacional, que tem a receita, tem uma despesa muito maior do que a receita, e eles cobrem com venda de atleta. Então, os orçamentos eles fecham exatamente em zero, ou 100 mil, 300 mil, sempre fecha em zero, está sempre no azul. Só que, curiosamente, o valor que falta é o valor que ele arrecada com o atleta. Esse é o primeiro nível de ruindade dos orçamentos, né? O segundo nível é o nível mais básico, assim, que é contar com a receita de mecanismo de solidariedade da FIFA, pelo Felipe Coutinho, que ele já contava com isso no ano passado. Que quer dizer, contar com a venda de atleta já é irresponsável. Contar com a venda de um atleta de um terceiro, que você não tem a mínima ingerência sobre o negócio, é ainda mais irresponsável, né? E o terceiro nível de ruindade, aí chega no Cruzeiro, que é não ter um orçamento. Simplesmente não ter um orçamento. Você pede o documento, tal, conversa com os diretores e descobre que não tem um orçamento, não tem um papel, não tem nada. Porque os departamentos eles não têm o mínimo de previsão. Foi campeão brasileiro, tanto faz. Pois é. E aí, quando eu publiquei que não tinha orçamento, a torcida cai matando, o clube, não, é claro que tem, tudo bem, então mostra, cadê o orçamento? Não, simplesmente não tem. E aí, nos bastidores, me procura um dirigente do clube e tenta me convencer de todo jeito de que ter um orçamento é impossível. Porque você consegue prever uma receita de televisão e uma receita de patrocínio, que tem contrato assinado. Mas como é que você vai prever uma receita de bilheteria? É como dizer para a Apple, como é que você vai vender, como é que você vai prever quantos iPhones você vende? Né? É impossível, não tem um orçamento. Bom, ainda em cima do orçamento, então, eu queria passar para o Ricardo. Você que, Ricardo, viu várias considerações e você está inserido no clube, fala um pouco de todo esse contexto que você ouviu até agora, quais são as suas considerações em cima do Vitória? Obrigado, né, pelo convite, e é uma oportunidade de colocar de uma pessoa que veio de fora. Eu tenho apenas 40 dias como presidente do Esporte Clube Vitória, e acreditem nisso, né? Quando eu ouvi você falar aí da profissionalização, eu me elegi no Esporte Clube Vitória, me elegi no primeiro turno, contra todos os ex-presidentes do Vitória juntos, contra todos os políticos da Bahia juntos, com um único discurso. Eu entendo que não há como gerir um clube sem profissionalização. E entendi que essas pessoas que já tinham práticas, não vou dizer erradas não, mas históricas, dentro dessa contextualização, não seriam boas estarem ao meu lado, porque não advogavam das mesmas ideias. Eu precisava estar com um grupo que acreditava nisso, né? A eleição lá, algumas pessoas aqui participaram, tem aqui pessoas que trabalharam na gestão anterior e podem confirmar isso. A eleição lá no Vitória começou só para presidente, porque era um mandato tampão, né, de um presidente que renunciou, e quando depois as regras mudaram e precisava de um vice-presidente unânime, todo mundo unânime, inclusive da minha equipe. Não, já que abriu para vice-presidente, é bom chamar alguém mais, do ponto de vista político, que não se ganha eleição sem uma...
meu vice-presidente é alguém que pensa exatamente igual a mim. O que é pensar igual a mim? Eu sou um empresário de 27 anos, como um líder empresarial, numa SA. Então, quando eu vejo falar em governança, quando eu vejo falar em orçamento, eu digo, meu Deus, é possível gerenciar alguma coisa sem isso? É possível. Tal time não tem, é verdade isso. É possível fazer isso. Né? Eu talvez tenha sido o único presidente da história do Esporte Clube Vitória que entrou numa reunião do Conselho Deliberativo, agora, 5, 6 dias depois que eu assumi, e pedi ao Conselho que reprovasse o meu orçamento. Pô, o presidente só entra aqui para aprovar o orçamento. Eu quero que reprove meu orçamento. Porque eu entrei agora, esse orçamento ele é espinha dorsal, ele tem que refletir os meus anseios, ele tem que refletir a minha realidade. Vitória precisa ser gerido dentro da sua realidade. Óbvio que a realidade é essa que contém sonhos. Né? Eu não posso ter dentro disso expectativas para fechar o 0-0 e ficar bonitinho. Né? Que fica bonitinho. Não. Nós vamos nos ajustar àquilo que já está previsto e é possível. E, óbvio, como eu fazia sempre dentro das empresas, 27 anos fiz isso, prevendo vendas e tudo mais, dentro de um arcabouço possível. E não eu colocar que eu vou vender 20 milhões em atleta, quando eu não tenho essa perspectiva. E esse é uma das grandes, né, eu sempre disse isso, uma das grandes doenças das empresas é isso, é porque elas fazem despesas corretas, que vão acontecer, em cima de receitas que são previstas. Óbvio que você tem que ter uma margem de risco, porque senão você não. Você tem um trabalho a ser desenvolvido. Vou dar um exemplo simples. Você tem uma perspectiva de um trabalho, por exemplo, no aumento do sócio-torcedor, que aquilo ali representa receitas maiores para o clube. Você tem que acreditar nesse trabalho, mas isso tem que ser, você tem que medir o risco. Né? Eu trouxe até o meu diretor financeiro, que está ali, e foi escolhido por esse perfil. Um profissional que vem da área de auditoria, exatamente para isso. Uma das primeiras medidas que tomamos nesses 40 dias, né? Nós vamos pedir ao Conselho tempo para fazer um orçamento verdadeiro, um orçamento que possa ser apresentado. Ou seja, a profissionalização, elegeu um presidente lá no Vitória agora. Todos que pregavam as velhas práticas, quem estava de fora, como você falou, precisa ser feito para fora, já deu sinal do que ele quer. Né? Eu vi o presidente Sanches falando aqui, eu sou absolutamente contrário. Eu acho que tem que ter governança mesmo, mas tem que ter transparência mesmo. A nossa sociedade está mudando, o futebol precisa acompanhar isso. Nós não temos que ter medo de mostrar. Se você faz dentro da ética, das regras, por que esconder? Ao contrário. Isso tem que ser usado como um mecanismo de valorização da sua gestão, para que você atraia novos agentes, para que você atraia gente que pensa como você. Então, eu vejo esse painel, né? Eu fui convidado, tem meia hora para participar dele, mas foi muito bom. Foi muito bom, porque é isso que nós estamos fazendo no Vitória. Você tem uma ideia, estamos no início, o treinador veio com a gente, presidente, a gente está quase sem elenco para treinar. Né? Mas acabamos de receber pela venda de um atleta, e o diretor financeiro está ali, qual foi a ordem que ele recebeu? Primeiro, pagar o que a gente deve. Primeiro, a gente paga o que deve, para ter credibilidade. E depois eu vou ver o que essa capacidade que sobra é possível construir a partir dela. Em geral, os clubes usam esse dinheiro para comprar outros jogadores. Né? Com certeza, com certeza. Aí parece que as energias boas vêm, e aí a gente vende outro jogador. Agora que eu paguei as minhas obrigações, inclusive obrigações tributárias e tudo mais, né? Olha, tem aqui, tem 1 milhão aqui para pagar de imposto que está devendo, mas tem um empréstimo que se a gente... Primeiro paga o tributo. Porque é isso que nos mantém responsáveis perante a sociedade, Enfim, eu sinceramente não vejo como. Venho de uma cultura onde governança, transparência, planejamento, orçamento é o meu dia a dia. Eu não sei como é que se consegue gerenciar qualquer organização sem isso. E daí, quando eu ouço falar de empresas que sumiram ao longo do tempo, só esqueceram de dizer que outras surgiram justamente porque ultrapassaram em gestão, em transparência, em governança, essas que deixaram de existir. Né? Não deixaram de existir só porque elas eram profissionais, né? Ou porque elas eram empresas. Deixaram de existir porque elas eram ruins. No futebol, os clubes só não deixam de existir justamente porque eles são entidades que se aproveitam. São protegidas. Exemplo disso. Bom, em falar de se aproveitar, eu vou buscar esse gancho.
Eu tive um embate com o Marco Aurélio Cunha e sobre clube empresa. E a posição do Marco Aurélio era o seguinte à época: não vou nem falar em clube empresa, porque eu devo pagar imposto de renda e contribuição social se hoje eu não pago? Não vejo lógica. Nessa linha que futebol que nós queremos, o Rodrigo, a Receita Federal mais ou menos está buscando o futebol que ela quer, porque Ponte Preta já foi autuada pela Receita Federal, Palmeiras, Corinthians, no passado, até você citou também, eu acompanhei porque auditava o clube à época, Atlético Paranaense, e a Receita começa a dar o seguinte entendimento: vocês são clubes lucrativos, sim. O que, para mim, é isento é o clube social. Não está pacificado, mas os clubes começam a ser autuados. Como é que você avalia isso aí, Rodrigo? Você que pesquisou um pouco. Pois é, essa notícia a gente deu no fim do ano passado e eu não vou entrar no mérito jurídico, porque eu não tenho capacidade para isso, sendo muito honesto. Mas é legal ver que os clubes estão começando a ter que se mexer, porque a Receita Federal está indo em cima, né? Entrando um pouco de tudo que foi mencionado aqui, o negócio do futebol brasileiro é que ele funcionava de uma maneira assim mais grave do que a receita subir ou descer, ou o endividamento está alto ou não. É como o futebol se financia. E essa maquininha ela quebrou recentemente, porque em 2015 a FIFA decide que terceiros não podem mais ter participação em propriedade de jogador, e a partir daí a máquina de fazer dinheiro do futebol quebra, porque dívidas, impostos não pagos, tudo isso todos os clubes sempre tiveram. Mas eles resolviam como? Bom, você tem um empresário que vem aqui, ou então tem um conselheiro que coloca uma grana, leva um percentual de um cara da base, ou então o clube vira vitrine e tal. E o futebol foi dando um jeito de sobreviver e de contratar e de jogar com esse modelo de financiamento. E a FIFA acabou com isso, né? Inclusive, acabou sem os clubes brasileiros se movimentarem de maneira alguma, né? A FIFA estava acabando com a fonte de financiamento do futebol e os brasileiros deram de ombros, enquanto os espanhóis e os portugueses estavam loucos lá tentando reverter. E aí, com isso, para onde que os clubes vão correr, né? Eles precisam de dinheiro para fazer frente às obrigações. Cada vez mais se usa o empréstimo bancário, se procura os bancos. E aí, quando você procura um banco para negociar, não é como um empresário de futebol, né? Não é só ter uma conversa olho no olho, não adianta. Você tem que ter credibilidade. E aí que entra a governança. É aí que entra a necessidade de os clubes terem administrações mais respeitadas, organizadas, transparentes, porque justamente você vai chegar ao mercado e vai ter que tomar dinheiro com ele, né? Hoje, o Flamengo tem muito mais facilidade em tomar um empréstimo do que o Vitória, ou do que o Corinthians. E é evidente o motivo. E olha que continua sendo um clube social e tal. Esse ponto que você mencionou, precisamos virar empresas, não é exatamente a roupagem ali que vai definir se a gente vai ter mais credibilidade ou não. Dá para ter credibilidade não sendo uma SA. O caso do Barcelona e do Real Madrid, que não são. Mas acho difícil que a gente consiga manter essa velha estrutura obsoleta de clube social com dirigentes semi-amadores e conseguir credibilidade no mercado com isso. Então, os clubes têm que começar a ir atrás de novas maneiras de financiamento, e um caminho para que isso destrave seja mais rápido, eu acho que é sim passando pela SA. Alex. Só para fazer uma observação disso, que parece que essas práticas elas estão dissociadas da bola, né? Eu estou entrando agora e ouço muito. O futebol é diferente. O futebol é diferente. Né? Essa desculpa. O futebol é diferente. Eu vou dizer a você. Eu acabei de vencer uma disputa de um atleta com mais 2 outros clubes, onde o atleta me disse que estava vindo para o Vitória porque alguém muito influente sobre ele me conhece e disse: olha, ele é sério. Ele é sério. Ele ligando para mim disse: presidente, estou indo para o Vitória por causa da imagem de seriedade, de comprometimento que o senhor tem. Eu estou indo para o Vitória. Aí veio. Você vê que essas coisas interferem na bola. Ser também. sério é uma virtude no futebol. É o básico. Esse é o básico. Não, eu queria só acrescentar algumas coisas no que o Rodrigo falou, que eu era da TISA, eu era o principal executivo da TISA até 23 de dezembro de 2014,
nunca vou esquecer, que foi o dia que caiu a decisão da FIFA que proibia terceiros. A TIS era um fundo que comprava e vendia jogadores exclusivamente para o Santos Futebol Clube. Então, de alguma maneira, o Santos precisava de menos dinheiro, porque não precisava desse dinheiro para comprar os jogadores, a gente é que colocava. Mas quando acabou, que a FIFA proibiu, obviamente, o Santos teve que arrumar outras fontes de receita, que ficou muito mais difícil para eles, né? E foi por ali que contratou o Damião com a Doyen, não foi? Então, aí começou, o que eles fizeram? E aí começam a procurar novas maneiras de se financiar. Eles fizeram uma coisa que não é proibido pela FIFA, é arrumar empréstimo. Aí arrumaram empréstimo para contratar o Damião, que deu no que deu, né? Foram 14 milhões de euros, a 10% em euros ao ano. Não preciso nem fazer a conta, de lá para cá, está devendo muito. Que era um negócio ridículo, porque Não, o Santos pega o totalmente. dinheiro emprestado e contrata o jogador. Aí, se o jogador não for vendido, o Santos tem que pagar o dinheiro. Claro. E se o jogador for vendido, o Santos tem que pagar o dinheiro e ainda divide o lucro. Isso aí. É o tipo de absurdo que os nossos dirigentes fazem atrás de dinheiro. Porque Mas porque, de novo, é porque eles administram para dentro. Né? Com isso, ele deixava os conselheiros felizes, etc., e ficava tudo certo. Quem vai pagar? Maior contratação doméstica do futebol brasileiro. Exatamente. Quem fez? Odílio Rodrigues. Isso, um gênio. exatamente. E aí ainda tem a questão que muitas vezes até a questão seguinte, né, Rodrigo? Acaba o mandato, o próximo é que vai ter que pagar. Não estou nem aí com isso. Isso é clássico. Isso eu já ouvi, inclusive, de presidente, não é? Esse é problema do próximo. Meu negócio é ganhar. O resto é que paga disso, não é comigo. É um negócio assustador. Né? Mas é fácil. Hein? É de fato assustador, mas é uma Não, realidade. mas é uma realidade. Eu vou puxar de novo o gancho para o licenciamento de um aspecto bastante importante e em cima de um exemplo que eu quero que o Enio esclareça para a gente como é que a CBF vai tratar. Por exemplo, hipoteticamente, o Cruzeiro está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, está na Libertadores de América. Só que, do ponto de vista da licença, ele tem um balanço limitado com ressalvas de auditoria grosseiras. Ele não tem a infraestrutura para os atletas, um CT, não tem iluminação do estádio adequada, não tem um organograma com cargos e salários na administração. Então, eu afeto fortemente o licenciamento. Com isso, o Cruzeiro perde a vaga daquela Libertadores e o próximo colocado, que não está na Libertadores, assume a vaga. Enio, como é que vai ser avaliado isso e quem avalia isso, que dará esse veredito, que já é comum na Europa, os clubes perderem a vaga na Champions League por falta de fair play? Quem vai cuidar disso? Bom, os casos que ocorreram lá ocorreram depois de algum tempo. Claro que Pensando em futuro. Uma questão de infraestrutura, citou Comebol, a infraestrutura hoje aqui dos clubes brasileiros até está na frente do que qualquer outro país do continente. Então, não é problema de infraestrutura e quem não tem infraestrutura está se movimentando para ter. Tem vários clubes que têm projetos já de arena, para ter uma alternativa, porque já notaram que os grandes, ao longo do tempo, quem tem a sua arena tem um diferencial competitivo ali para os próximos anos. Então, isso pode conversar com vários clubes, todos eles têm um projeto na gaveta ali. É claro que a situação econômica dos últimos anos, dos últimos 2, 3 anos, não foi adequada para poder lançar um projeto, obra civil de grande porte desse tipo, mas certamente esses projetos serão colocados em prática em breve. Lembro da gestão do Vitória anterior, tinha lá um projeto de revitalização do Barradão, tem na Ponte Preta, tem Santos, tem vários. Então, na parte de infraestrutura, não deu assim. É claro que a gente vai melhorar, né? Para esse ano, tem questão de vestiário, foram feitas já vistorias e as adequações serão feitas esse ano. O que a gente já notou que precisa de um tratamento mais específico é a questão de iluminação, porque os parâmetros estão bem abaixo do que é recomendado para a FIFA para os jogos à noite. Agora, para um clube perder uma vaga numa Libertadores, como é que será avaliado? Quem que avaliará? Você está citando um caso limite, mas genericamente, né? Um caso de que o clube reiteradamente... São esses que interessam. Reiteradamente... É claro que, assim, se você olhar lá no regulamento, tem várias... A gradação das sanções, ela
né, vai percorrendo um caminho. Sim. A exclusão, né, ou simplesmente comunicar, né, que o clube não atendeu para a Conmebol por um determinado ano, é uma situação limite, mas tem outros Sim. na fila. Tem outros na fila que certamente terão condições. Se você tirar o desse ano, pega a lista desse ano, né, você trocaria quem lá da Libertadores? Tiraria o Corinthians e colocaria o Atlético Mineiro? Né? Sim, são clubes grandes, né, que se um não corre, o outro vai correr e vai ter condição. O Enio, o grande problema, e aí eu chamo a atenção, né, CBF, federações e tudo mais, é para que os bons exemplos não sejam punidos por um certo complacência com os maus exemplos. Mais objetivamente, é para que as decisões não sejam mais políticas do que técnicas. Porque no momento desse agora, onde eu renuncio, por exemplo, montar um elenco onde o treinador diz, eu não estou tendo elenco nem para treinar, e eu digo a ele, primeiro eu vou pagar minhas dívidas, se o outro que não fez isso, e óbvio, a possibilidade dele ter o sucesso vai ser maior. É o caso do Cruzeiro hoje, por Se exemplo. isso não ficar, vai Como é que ficar resolve evidenciado que profissionalizar não serve para futebol. Tem que ser boleirão mesmo, tem que ser político mesmo, e aí seguramente pessoas da minha formação, obviamente estarão longe do futebol. O futebol não servirá para pessoas com esse nível de formação. Estou muito tranquilo em relação a isso, até porque os gestores que aqui passaram, né, não vou citar o caso do Corinthians porque tem no processo eleitoral, então vamos deixar o Corinthians fora, mas os dois exemplos aqui são de informações, né, transparentes, já estão no nível, né, já entenderam, né, uma nova realidade e vão percorrer esse caminho e vão pressionar. Né, o próprio diretor executivo do Palmeiras tem, por exemplo, já falou, olha, estou te prestando essas informações, estou com transparência, está vendo aqui a abertura que estamos dando, vários deram isso, reiteradas vezes falaram isso. É claro que a gente vai também exigir que os outros tenham, que o colombiano tenha, que o chileno tenha, porque eles disputam a mesma competição. Então, as regras precisam ser adequadas, precisam ser, né, equalizadas para todos. Se a competição é uma sul-americana, se é a Série A, na mesma linha. O ponto que eu digo do Aragá, que ele citou o caso do limite, que é de exclusão e inclusão de um outro clube. Mas, assim, bloqueio de registro de atletas, de transferência, é algo que o clube teme. Se chega e fala isso para um presidente, ele vai... Você acabou com, né, uma ferramenta importante ali, de endividamento. Você trava ele no sistema, ele vai se movimentar. O orçamento vai aparecer, o campo, a obra vai ser feita. Então, assim... há outros mecanismos ao longo do tempo, o principal neste momento é o da conscientização, que né, é das visitas que temos feitas. Não vou sozinho, vou com especialista, vou com o engenheiro, o Carlos da Costa está aqui, o arquiteto, trabalhou durante a Copa do Mundo, já fez várias visitas com a gente, está na comissão também do licenciamento. São pessoas que não têm vínculo com o clube, o outro mesmo Parreira também está na comissão de licenciamento, são pessoas que já passaram por vários clubes, tem tranquilidade de dar uma decisão dessa e vai ter todo o respaldo quando for o caso. Quer dizer, o clube resolver desafiar o sistema, né, resolver falar, não, vou encarar e vou ver o que dá. Assim, eu não posso fazer nada. O que a gente pode fazer é preparar a documentação, farta documentação, né, e a comissão deliberará, e tem o órgão de segunda instância também para poder recorrer né, nesses casos. Quem passou informação... o gerente da Colômbia, ele bloqueou um clube esse ano por conta de infraestrutura para a competição sul-americana, e o clube recorreu, aí teve um tempo para cumprir, e num órgão de segunda instância da federação eles conseguiram ter a liberação. Então, assim, o sistema está se movimentando também para que as boas ações, e é claro, imprensa livre sempre ajuda, né? Imprensa livre checa as informações, compara, critica, isso é importante. Está ali em cima e trazendo em evidência as boas práticas. Né? Outro dia, um outro diretor financeiro também me citou, poxa, por que não cria um portal de transparência que é o caso dos salários em atraso? Né? São ideias, né? Tudo está sendo construído pelos próprios clubes também, porque tem que ter participação. Nesse mundo de avanço necessário, a gente percebe algumas pequenas mudanças, por exemplo, o Palmeiras que esteve aqui, Palmeiras, no orçamento, não considera a negociação de atleta. E olha que é um clube que negocia. Ele não considera o orçamento. Então, é um pequeno avanço. Um outro exemplo de onde esse licenciamento começa a avançar, o Botafogo no Rio de Janeiro,
ele tinha ressalvas no balanço. A partir das primeiras visitas de licença, ele começou a se reunir para discutir internamente: eu preciso tirar as ressalvas do meu balanço para atender o licenciamento. Então, são pequenas mudanças que começam a surgir. Nessa linha, eu vou até avançar um pouco e dizer o seguinte: o clube requer investidores. Você acredita, César, que um dia o Itaú estará investindo? Quanto vai demorar para isso ocorrer? A gente pode trocar o Itaú por outro nome? É uma marca Não, importante porque, claro, inclusive, claro. a CBF... Não, claro. Pensar assim, o futebol é um negócio, se for entendido como negócio, ele tem capacidade de gerar retorno para qualquer investidor. Tá? Mas aí ele é preciso ser entendido como negócio, que hoje não é. Né? E aí a gente vai ter que mudar, talvez a gente leve 10, 15, 20 anos para que isso aconteça no Brasil. Né? Para que o investidor tenha interesse em comprar ações do clube e ter um retorno que vá além do esportivo. É difícil esse equilíbrio, porque o grande retorno que um clube deveria dar é títulos ao seu torcedor. Né? E aí você começa é uma teia, né? Porque se você vive só de títulos, significa que aquele que não ganhou teve uma gestão frustrada, e não é verdade, porque só um pode ganhar. Então, assim, o futebol, acho que ele é uma estrutura um pouco mais complexa quando a gente pensa em investidores. Se você pensar como negócio, é possível ter retorno? É possível ter retorno. Bem gerido, fazendo um orçamento de baixo para cima, bem controlado, de acordo com as suas possibilidades, é óbvio que é possível você ter retorno, inclusive sem necessidade de venda de atleta. Agora, isso daí leva anos para que isso aconteça efetivamente, a gente possa ter um clube tão bem estruturado que faça sentido você ter uma ação desse clube, você ser um investidor, ser um controlador. Presidente, vocês têm um desafio grande, que é, além da licenciamento, vocês têm o Profut, que trouxe os benefícios no financiamento da sua dívida, mas trouxe obrigações que o clube e vocês devem cumprir. Como é que vocês estão lidando com isso? Eu já recebo o clube com uma das principais obrigações descumpridas, seja o meu problema. Né? Já tenho reunião com a PFUT semana que vem para pedir uma bênção do histórico. Acabo de receber assim. É impressionante, mas é isso mesmo. Já quase que no primeiro ano, já assim. E obviamente, que nós temos que ser partícipes desse processo como um todo. Isso tem que ter algum rigor. Isso não pode ser assim. Se descumpre e se dá amém. Se descumpre e se dá amém. Eu sou a favor de que hajam realmente algumas punições, claro, para ficar de exemplo. Isso precisa ficar de exemplo. É preciso que essa coisa seja... Senão vira tudo, sabe? Tudo que vem no futebol para trazer essa profissionalização é vista assim, que nada, politicamente resolve. Que nada, quem é um político, quem tem influência lá, vai lá e resolve. É preciso que eu chamaria de órgãos reguladores, né? E aí a CBF e a PFUT, elas tenham condutas, eu diria, republicanas nisso. O que é traçado como regra tem que ser cumprido. A gente precisa ter essa noção. Né? A sociedade brasileira precisa passar por essa transformação, de cumprir o que é acordado, e que as pessoas sejam responsabilizadas por isso. Então, vejo esses movimentos, licenciamento, o Profut, como assim, instrumentos que vão ajudar pessoas como eu, por exemplo, que quero trazer para o futebol esta conduta mais responsável. Bom, pessoal, nesse painel, nós somos o back-office, nosso tempo é menor. Eu vou começar aí com o Rodrigo, as considerações finais, dizendo quais são as perspectivas que você avalia nesse contexto como um todo, licenciamento, Profut e o que vier pela frente. Então, como jornalista, eu sou um pouco pessimista, né? Acho elogiável a atitude da CBF, elogiável também a atitude do APFUT, que trabalha pesado para tentar padronizar a coisa. Você vê a dificuldade até de ler, né? Então eles estão realmente trabalhando em cima para padronizar isso. Mas você já vê clubes que deixaram de pagar o Profut, sabe? Assinou faz 3 anos, né? Vai chegar, em relação ao licenciamento, você pega um Vasco que não tem um centro de treinamento. Um dos pré-requisitos do licenciamento é o centro de treinamento. De onde o Vasco vai tirar dinheiro para construir um centro de treinamento? Imagina a cabeça do dirigente do Vasco, que até ontem era Eurico Miranda, que era de dirigente amador, querendo convencer de que não, a gente treina em São Januário. Não, mas a gente vai dar um jeito. E depois vai usar a imprensa para jogar contra a CBF, depois vai usar a torcida. Né? É uma grande bagunça aqui, e não tem um mínimo de coesão entre os clubes. E, assim, por que o Itaú não patrocina o time de futebol? Imagina o Itaú tendo que
negociar clube por clube, com cada maluco que está dirigindo um time de futebol, o Flamengo que não aceita receber menos do que o Fluminense não aceita receber menos do que o Flamengo, e os dirigentes se xingam, se não conseguem fazer uma mesa redonda sem se alfinetar. Como é que eles vão sentar juntos para negociar com o Itaú, por exemplo? Sem a mínima governança corporativa, a transparência é precária em muitos clubes, né? A transparência é boa e a gente elogia em clubes que estão bem, né? Hoje o Flamengo e o Palmeiras são clubes mais transparentes. Em 2011, 2012, o Raul está aqui, era muito mais transparente o Corinthians, né? Era muito mais fácil de encontrar as informações do Corinthians. Quando o Corinthians entra numa crise financeira, pronto, já parou de publicar balanço, parou de publicar balancete, você não encontra mais as informações, você não encontra um diretor financeiro para tirar dúvida. O diretor financeiro abandona o cargo porque vai participar de eleição. Sabe, o futebol está muito atrasado ainda. E, assim, eu espero que tudo isso que a gente está conversando dê certo. Eu só não acho que vai dar. Alex, considerações finais. Vamos lá. Depois dessa, é difícil. Olha, eu diria que eu não queria estar na pele do Enio, que eu acho que o trabalho dele vai ser muito difícil. Mas você faz parte, né? Agora, eu até tive uma conversa com o César outro dia. Eu passei os últimos 2 meses conversando com os 20 maiores investidores de futebol no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A visão deles do futebol brasileiro é uma coisa bem deprimente. Bem deprimente. Eles preferem ir para o Vietnã que para o Brasil, literalmente. Para a Índia do que para o Brasil. Para vocês verem como é a visão que eles têm do nosso futebol. Eu acredito que dificilmente, sem a mudança do modelo de propriedade dos clubes de futebol brasileiro, não haverá mudança no futebol brasileiro. Por quê? Porque quando a gente fala de governança, de transparência, infelizmente você não tem continuidade no futebol brasileiro, porque depende de eleições. A eleição muda tudo. Tem um presidente que vai fazer um ótimo trabalho, por algum motivo ele não ganhou os títulos que eram esperados, ele vai cair, vai vir um outro presidente e falar, não, que a gente tem que ganhar título. Acabou a governança, acabou tudo. Então, se não mudar o modelo de propriedade, o que os nossos panelistas anteriores não dizem é que o modelo atual favorece a vida deles, mas não favorece a instituição. Os interesses pessoais no futebol brasileiro estão acima dos interesses das instituições. Isso eu vi em todos os clubes pelos quais eu passei. São projetos de poder, não são projetos de instituição. Não são. Okay. Enquanto isso não mudar, dificilmente o futebol brasileiro vai mudar e eu vou ficar no canto do Rodrigo. Ok. César, considerações finais. Vou ficar do lado de cá, então, mas não Sim. tão para cá. Sim. Né? Eu acho que o Profut foi um movimento importante. O licenciamento é um movimento fundamental, mas no nosso país, nada que não tenha punições severas e resultados efetivos consegue gerar algo de fato de positivo. Então, assim, à medida que os clubes que não cumprirem as determinações, as regras, começarem a ser punidos efetivamente, é possível que você consiga fazer com que a realidade do restante do futebol mude. Caso contrário, nós vamos perder realmente torcedor para o Barcelona, para o Bayern, já estamos perdendo isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, que os clubes têm que olhar os exemplos europeus, porque o clube acaba. Pega o Milan. O Milan, de 10, 15 anos atrás, era um clube que hoje não figura nem entre os 20 maiores receitas da Europa. Não tá bom. Então, assim, por quê? Governança ruim, má gestão esportiva, má gestão financeira. Então, assim, tem que usar os exemplos e tem que ter punição, senão o futebol não vai evoluir. Presidente, considerações finais. Diferente, né, do Rodrigo, que é um jovem. Eu só entrei, Rodrigo, nessa fria porque eu acredito que é possível mudança. Mais 4 anos a gente conversa de novo. Eu acredito, né? E obviamente que essas coisas começam não a partir de uma única pessoa, de um único clube, mas obviamente eu diria de uma rede de pessoas e entidades e agentes que acreditem nisso. O Alex falou uma coisa absolutamente verdadeira. As instituições, elas são geridas em prol do benefício de quem está gerindo e não da instituição como um todo. Então, regras têm que
ser muito claras para que isso mude. Né? Eu digo o seguinte, essa coisa da célula, por que eu vim e me candidatei a ser presidente do Vitória? Muito inspirado no presidente Eduardo Bandeira de Mello, que aí estava. Né? Nós temos uma amizade de 22 anos, e no dia que ele foi candidatou-se a presidente do Flamengo, eu liguei para ele, o que é isso? O que você vai fazer nesse meio? Eu era presidente da Associação Brasileira das Empresas de Energia, ele era gerente de desenvolvimento sustentável no BNDES, e por conta disso, uma longa relação, uma pessoa séria. Ele disse, Ricardo, o futebol precisa, ele disse assim, na época, precisa de gente como a gente. E quando a gente vê a mudança do Flamengo, isso me faz acreditar que é possível. E por isso que eu estou aqui. Acredito, Rodrigo, é possível sim. Não desista, não. Obrigado, presidente. Enio, qual a sua mensagem final, CBF? De otimismo. Claro, com certeza. Sem dúvida alguma. Com certeza. Porque eu acredito nas pessoas, no futebol brasileiro. Essa é a mensagem que o licenciamento tem que passar e vai passar diariamente nas visitas, no trabalho de convencimento, na educação. Assim, é de formiguinha, mas aos poucos, e com todo mundo defendendo, trazendo apoio, trazendo parceria e incentivando, acredito que a gente vai conseguir, sim, implementar, assim, cada vez mais aumentar os critérios, buscar mais critérios, ingressar na parte financeira, que é a parte mais delicada e mais sensível, onde vai ter, né, os embates. Né, os embates surgirão quando os critérios financeiros, provavelmente para o próximo ano, né, serão implementados, e trazer isso para, né, a pirâmide toda do futebol brasileiro. Né, trazer essa mesma orientação, esse mesmo conceito, não só para a elite da Série A, mas também, esse ano já tem um trabalho com a Série B e para os outros. Se vai virar empresa, se vai virar isso, o futuro dirá para onde caminharemos, mas tendo por base isso. Muito esperançoso nessa nova leva de presidentes que aí entraram, então também traz, né, sempre ideias novas e conceitos novos e já adaptado a essa realidade diante desse cenário, um cenário que a gente perde, né? Grandes atletas, né? Apesar de ter também os atletas mais valiosos no exterior, continuam sendo brasileiros, né? Uma congruência. Obrigado. Aqui por mais tempo, mas é isso. Obrigado, Enio. Eu queria uma salva de palmas aos painelistas.